Buenas, meus amigos, eu sou o Cristiano Lacerda, guasqueiro, profissional da arte em couro, e venho aí através deste vídeo aí cumprimentar os amigos que têm interesse em fazer uma oficina de guasqueiro. Isso é um projeto chamado Guasqueria, que é o artesanato campeiro. É um projeto do MTG, e nós, representando o CTG Alexandre Pato, por intermédio do patrão Alessandro Moliterno, que entrou em contato com o MTG, estamos enviando esse material aí, então você vai poder acompanhar então pelas redes sociais, pelo YouTube, pelas redes sociais do MTG e também do CTG Alexandre Pato. Então, gauchada, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou natural de Cachoeira do Sul, desde que me conheço por gente, lido com couro. Isso desde piá, aprendi alguma coisita com meu falecido vô, que lidava para o consumo dele, fazer alguma reforma, algum remendo. A habilidade dele era bastante limitada, ele tinha pouca ferramenta, fazia umas cordas bem grosseiras, mas tinha utilidade para a precisão dele. Ela supria com as necessidades que ele tinha. E vendo meu avô lidar, comecei a pegar gosto pela coisa e pedi para ele me ensinar um pouquinho, o pouco que ele sabia ele me passou. Aquilo, um certo tempo para frente, começou a ser pouco, eu achava que eu tinha que aprender mais, e fui atrás de outros professores. Nesse caminho aí, passou vários professores que me ensinaram. No começo lá teve o Juarez, que é um senhor lá de Cachoeira do Sul que me deu umas dicas. Teve o Fernando Loreto, que é um parente próximo meu que também me deu umas dicas, outro grande guasqueiro, e assim por diante. Até que surgiu a oportunidade de aprender mais com um grande profissional da área, que é o Rogério Vijagrã. E daí eu vim embora para Lagoa Vermelha. Já fazem 11 anos que eu estou morando na Lagoa Vermelha, já vivo há bastante tempo só da arte de guasqueiro. Hoje eu posso me considerar um profissional no artesanato em couro. Claro, ainda tenho muito que aprender, porque a gente nunca sabe tudo, né? Já tive outros professores também, depois disso, o Raul Sartor e outros tantos aí que a gente sempre pode fazer algum curso, dar uma melhorada, a gente está sempre procurando aprender, porque eu acho que a gente tem que procurar melhorar cada vez mais. E a prática é o que fala mais alto, a prática é o que te ensina mais. O dia a dia, tu lidando sempre, aprendendo com os erros, isso que forja um bom guasqueiro. E hoje eu vim aqui então para poder falar um pouquinho sobre essa arte que estava sendo meio esquecida um tempo atrás e hoje está vindo com bastante força aí, porque o artesanato está em alta. Não só o artesanato em couro, como o artesanato em madeira, enfim, muitos outros tipos de segmento, mas eu posso falar da minha área, que é o artesanato em couro. Para falar em artesanato em couro, a gente não pode deixar de falar do gado, que é da onde vem a matéria-prima, né? O gado tem uma história muito interessante e muito cheio de discussão também, porque existem vários relatos de como o gado ingressou no Rio Grande do Sul. Primeira data que se tem registro de gado na América ou no Brasil data de aproximadamente 1530, 1534. Não vou ser bem exato nessa data para não errar, porque eu não sou nenhum historiador. Isso são coisas que eu pesquisei para não falar bobagem aqui para vocês. Então eu tive que pesquisar, tive que ir a fundo para saber alguns detalhes aí que é essencial para me contar a história de como o gado ingressou no Rio Grande do Sul. Então lá na época do Brasil colônia, o gado foi trazido mais ou menos na época no século XVI, que foi em meados de 1530, 1534, por ali, por portugueses, que trouxeram algumas cabeças de Portugal, da Europa, para povoar os campos aqui do Brasil. Depois, se tem notícia que veio os primeiros animais, as primeiras cabeças de gado foram trazidas para o Rio Grande do Sul lá pelo século XVII, entre 1611 e 1617 aproximadamente, que foram trazidas as primeiras cabeças por Hernandarias, como era mais conhecido. É o Hernán Arias de Saavedra, que trouxe para a região das Missões. Existe história que fala bem certinho aonde, o local, quem trouxe, quem estava junto, mas a gente não pode ser bem específico porque isso são
pesquisas baseadas em livros, outras histórias assim, que eu não estudei bem a fundo isso aí, então não posso dizer as datas bem certinho, é aproximadamente. É lá no século XVII, no começo do século XVII. Depois, os jesuítas começaram a criar esse gado na região das Missões. Começaram a criar esse gado como fonte de alimento, como basicamente para o sustento. E daí foi aumentado muito esses animais. Foram cruzando. Enquanto eu vou tomando meu mate aqui, eu vou explicando para vocês. Esses animais foram aumentando bastante. Tinha espaço à vontade. Então, depois daí um tempo, com a invasão espanhola, esse gado se esparramou pelo estado. As reses que não foram capturadas, que não foram pegas, se espalharam porque os índios tiveram que fugir, alguns que não foram mortos, que não foram massacrados pela invasão espanhola, fugiram e não tinha como levar o rebanho junto, o rebanho se espalhou pelo Pampa, melhor dizendo. Daí existe uma explicação mais detalhada, que eu não venho o caso aqui, também não tenho muito conhecimento disso aí, eu não posso contar com detalhes, senão vou acabar me ilhando, digamos assim. Mas esse gado se espalhou e se tornou um gado alçado. E foi aumentando, aumentando e povoando o estado inteiro. Foi se esparramando por toda a Pampa. Depois, lá um século para frente, lá pelo século XVIII, como o couro era a matéria-prima de basicamente tudo, na Europa começou a se escassear a matéria-prima. E daí sabia-se que existia esse gado aqui no sul do Brasil. Como que eles iam fazer para pegar esse gado, extrair a matéria-prima e levar o couro para a Europa? Para beneficiar, para curtir, enfim, para suprir aquela necessidade. Foi contratado os homens daqui, do Rio Grande do Sul, para caçar esse gado, que eram conhecidos primeiramente como xangueiros, que daí vem a palavra xangueador, xanga, que é aquele que vive de xanga, que vive de empreitada, que não tem emprego fixo. Muita gente não sabe o significado dessa palavra. Então, xangueador é aquele que vive sem emprego fixo. E hoje tem gente que chama de diarista, de empreiteiro e outros nomes. Mas antigamente era o xangueiro. Esses xangueadores, eles eram responsáveis por caçar esse gado, extrair apenas o couro, o chifre e o sebo, que é o que tinha na época mais valor comercial. A carne eles consumiam na hora ali, o que eles não consumiam eles deixavam para trás, para apodrecer, às vezes os animais. Na época devia de ter algum sorro gordo nesse Rio Grande, né? Então, esses homens basicamente ganhavam a vida fazendo isso, caçando esse gado alçado. Mais para frente, depois, com o tempo, esses homens ficaram sendo conhecidos como guascas. Daí começa a originar a palavra guasqueiro, lá do guasca, antigo, que caçava esse gado alçado, que tirava o couro, que vendia o couro para os europeus. E daí muitas vezes esse couro, na época muitas vezes não havia moeda, esse couro era trocado por peças para as encilhas do cavalo, por roupas, por coisas que eles precisavam, né, para o seu dia a dia, para a sobrevivência. Até porque não tinha onde comprar, tinha que vir da Europa isso aí. E a moeda que eles tinham para troca era o couro desse gado alçado. Então eles viviam disso aí. Isso aí foi muitos anos, foram a sua fonte de renda dessas pessoas que moravam aqui no estado, que não tinham outra alternativa a não ser caçar esse gado alçado, tirar esse couro, tirar esse sebo e os chifres e trocar por coisas que eles precisavam para sobreviver. Daí começa a se originar a palavra guasqueiro, porque o guasca vem de uma tira de couro, de uma lasca de couro. Daí que se origina a palavra guasca. Tá? Então, lá atrás, o primeiro guasqueiro, que teve o nome de guasqueiro, era aquele vivente que vivia do couro, vivia do artesanato em couro, que depois, com o tempo, foi evoluindo. Ao invés deles só tirarem o couro e vender, eles começaram a preparar esse couro,
a fazer algumas peças, confeccionar muitas peças que eles utilizavam para caçar mesmo esse gado, como uma bolhadeira, que antes do laço havia bolhadeira, peças para encilha, como rédea, cabeçadas, apertos para encilha, como cincha sobre cincha e assim por diante. Então isso foi se transformando em matéria-prima para eles mesmos produzir as suas encilhas, o que eles precisavam. E foram desenvolvendo uma certa habilidade nisso aí, que hoje o pessoal começou a evoluir cada vez mais e melhorar essa habilidade, que hoje se tornaram os guasqueiros que a gente conhece. Mas isso foi cerca de 200 anos ou mais de evolução para conseguir chegar no guasqueiro atual, que hoje o guasqueiro atual a gente sabe que tem muita habilidade, faz muita coisa diferente, e eu acredito que isso foi uma evolução. Um criou um corredorzinho, outro criou um botão, e de repente outro lá pegou, não, mas isso aqui dá para melhorar, dá para fazer mais uma passada aqui. Outro criou uma trança, por exemplo, de 4 tentos, vamos dizer. De repente o outro pegou a trança de 4 tentos, não, mas vamos juntar mais uns 2 tentos, vamos ver o que dá. Saiu a trança de 6. Eu acredito, não existe nenhum relato sobre isso, mas eu acredito que o guasqueiro foi evoluindo dessa forma. Porque não teria como uma pessoa inventar tudo que existe hoje. Isso são evoluções. É feito uma crescente. Primeiro foi inventado uma trança, um corredor, uma coisa mais simples. E daí em diante foram melhorando, foram feitas melhorias para chegar hoje na habilidade que os guasqueiros têm. Que tem guasqueiro que tem muita habilidade e faz um serviço muito caprichado. Já falamos bastante sobre a introdução do gado, eu já me apresentei para vocês. Agora podemos falar um pouquinho aqui da nossa Lagoa Vermelha, contar um pouquinho da nossa terra para vocês. Eu não sou natural daqui, mas já tenho um carinho especial por essa terra, eu que fui acolhido, já há 11 anos moro aqui e já me considero um pouco lagoense. Eu quero contar para vocês o porquê que Lagoa Vermelha se tornou a capital nacional do churrasco, reconhecida mundialmente. Vou encher mais um mate aqui e vou continuar contando essa história para vocês. Lagoa Vermelha antigamente tinha uns cortes diferentes, que foram, quem começou a diferenciar esses cortes foi o senhor Celso Teles e a sua esposa. Começaram a fazer uns cortes diferenciados, emparelhar o corte do churrasco, tirar o osso da carne para ficar um corte mais uniforme, usar uma maneira diferente de espetar a carne, fazer um churrasco padrão para ficar mais fácil para assar. A carne também tem uma qualidade especial, porque aqui na nossa região tem muito gado europeu. As pastagens aqui da nossa região, dos campos de cima da serra, não se encontram em lugar nenhum, essas pastagens. É única, porque é um pasto nativo e já foi provado que esse pasto daqui da nossa região é diferente dos pastos de outra região. O gado europeu, que tem uma qualidade de carne melhor, juntamente com esse alimento, com essa criação do pasto nativo, que é tratado com pasto nativo, é criado nesses campos de cima da serra, deu origem à melhor carne do mundo. E claro, com esses cortes diferenciados, depois do seu Celso veio o seu Adão, o seu Ataliba, entre outros tantos que seguiram esses cortes aí também, seguindo essa maneira diferente de cortar, que vocês não vão encontrar esses cortes em outro lugar, apenas aqui em Lagoa Vermelha. Depois, mais para frente, teve o seu Chico Fialho, o seu Leandro Godinho, deixa eu puxar um pouco pela memória aqui, o seu Ubirajara Moliterno, que seguiram ensinando os mais jovens, que até hoje seguem esse padrão de corte diferente, de espetar a carne diferente. A lenha para assar aqui da nossa região também, tem que lembrar isso aí, que é uma lenha diferenciada, é lenha nativa. Então isso tudo nos trouxe a ser reconhecido primeiramente pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, como o melhor churrasco do estado. Posteriormente nós fomos conhecidos por Brasília, por o presidente da República como o melhor churrasco do mundo.
Então a gente tem a maior honra de falar para vocês que nós somos a capital nacional do churrasco. Bueno, gauchada, agora chega de prosa, porque vocês querem ver lida de couro, não é mesmo? Então eu vou lá para fora, calçar umas botas de borracha, que eu tô de alpargata aqui dentro, que atrás tem algumas tiras de couro, uns buçal velho pendurado por aqui. Mas vamos lá para fora botar umas botas de borracha, ligar uma mangueira com água ali. Vamos espichar um couro Devon, de uma novilha Devon. Vamos descarnar ele, ou pelo menos um pouco para não ficar muito longo o vídeo. Vamos dar uma demonstração de lonqueamento também. Já até ensinar a chairar uma faca, vamos mostrar. E posteriormente vamos dar umas dicas de uma das melhores formas de estaquear o couro para deixar o couro mais parelho. Vamos lá para fora que eu volto daqui um pouquinho. Bueno, meus amigos, então vamos começar a desgraxar, ou descarnar, ou charquear, como preferirem o nome, este couro. Esse aqui tem pouca graxa, pouca carne, foi um couro bem tirado. E a gente tem que observar sempre no escolher um couro, procurar sempre um couro sem muito risco de faca, sem furo. Esse couro eu já dei uma olhada aqui, tem algum risco de faca, alguma coisinha, mas é pouca coisa. E furo só tem da sangria, não tem mais nenhum outro furo. Então esse couro é um couro bom, vai dar pra gente fazer bastante coisa. Então vamos demonstrar aí como é que a gente tira as graxas desse couro. Aqui embaixo tem um cano com a espuma em volta dele, uma esponja, como quem preferir, e uma lona por cima para dar uma certa maciez aqui. Porque na hora de descarnar até não, mas na hora de lonquear, se tem qualquer uma coisinha ele dá de si e não corta o couro. Então isso é muito importante, se o couro não tiver essa esponjinha por cima, ele não fica com essa maciez aqui que é muito preciso para não estragar o couro, tá? Primeiramente, vamos chairar uma faca, né? A chaira tem que ser companheira do guasqueiro, porque uma faca bem afiada, bem boa, não pode estar com fio áspero, tem que estar com fio sentado, liso, afiada, mas com fio liso, bem sentado. Isso é a chaira que faz o serviço. Por exemplo, a gente vê muita gente chairando faca aqui, ó. Faca não se bate. Faca a gente passa na chaira. Uma chaira riscada ou lisa, da preferência de vocês, mas a gente tem que passar a faca na chaira, porque se tu bater a faca na chaira, claro que não vai dar resultado nenhum, muito pelo contrário. Acaba esculhambando o fio, como diz o gaúcho. Então, passando a faca na chaira, ela tira todas as rebarbas e alisa o fio, assenta o fio, não fica um fio virado e te ajuda muito no corte. Vamos deixar essa chairazita de lado aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver bem. Eu passo a faca sempre cortando aqui, tirando tudo que tiver de graxa no couro. Isso aqui a gente tem que tirar por o seguinte: essas graxas aqui depois ela acaba dando mau cheiro no couro. Eu acho que eu vou fazer uma volta pro lado de cá para tirar do lado de cá para vocês visualizar melhor. Ó, aqui tem um pedacinho de matâmbria. Então a gente vai tirar com cuidado para não cortar o couro, tirar só a carne. Nosso cinegrafista é bom aí, então ele vai acompanhando e vai arrodeando o telefone se preciso. Ó, pessoal, vamos tirando no que for possível aí, o máximo possível, as carninhas, as graxinhas, vamos tirando tudo. Isso aqui a gente tem que fazer sair tudo isso aqui. Porque isso aqui depois, se tu não tirar agora, depois do couro seco tu vai ter que tirar. Isso aqui ainda acaba causando mau cheiro no couro. Porque o couro não dá mau cheiro, mas o sangue, a carne, a graxa, isso aí dá um cheiro forte. E depois tu vai fazer uma peça, vai ficar fedorenta. Então não dá para deixar isso aqui, nós temos que tirar tudo isso aqui. Tem gente que lonqueia um couro em 20 minutos, 30 minutos. Tem gente que lonqueia até mais ligeiro. Mas se a gente fizer bem feitinho, embora demore um pouco mais, mas vai ter uma matéria-prima de boa qualidade. As graxinhas aqui, eu não sei se dá para aparecer aqui, mas vamos atirar pro Cusco Mamute. É um Cusco velho, mais ou menos uns 100 kg aqui na volta. Tá louco pra uma graxinha. O Cusco do guasqueiro sempre é gordo, né? Sempre sobra umas graxinhas no couro. Olha aí, gurizada. Sempre
sai uma carninha, uma graxinha, com a faca sempre bem deitada, tá? Para não correr o risco de cortar o couro. Então esse processo a gente vai fazer o processo no couro inteiro, tá? Alguns lugares tem mais graxa, outros menos, e a gente vai fazer todo esse processo aqui. Vamos puxar esse couro um pouco para lá. Aqui é uma parte que tem uma graxinha. Só para mostrar para vocês aqui, a graxa até é mais fácil de tirar do que a carne. Vocês podem notar que está ficando branquinho o carnal do couro, onde eu passo a faca fica branquinho, fica limpinho. Isso é muito importante para nos ajudar, até porque na hora de lonquear, se tiver, cada lugar que tiver uma graxinha, uma carninha aqui embaixo do couro, vai ficar um carocinho ali que vai acabar estragando a flor do couro. Procurando fazer mais do lado de cá para vocês verem, porque do lado de lá não vai aparecer na filmagem, então do lado de cá vocês conseguem acompanhar bem aí como é que é feito esse processo. Olha a diferença aqui onde foi descarnado, como o couro tá limpinho, tá liso, tá? E aqui onde não foi descarnado, olha a diferença. Isso aqui tudo é pedaço de matambre, é pedaço de graxa, que a gente vai ter que tirar tudo. Então vamos dar uma pausada no vídeo aqui agora e vamos acelerar um pouquinho esse processo aqui para mostrar a parte de lonquear para vocês. Bueno, gauchada, agora então vamos para outra etapa, que é lonquear o couro. Depois do couro descarnado, viremos ele de lado, lavemos ele bem lavadinho, né? Agora, mais uma vez, dá mais uma pegadinha de chire. Troquemos de faca, porque daí a outra faca encheu de graxa no fio. Então troquemos de faca para pegar uma faca que está limpa agora para lonquear, para tirar o pelo desse couro. Ou quem preferir, pelar. Esse processo dá para fazer também com o couro já seco. Só que dá mais trabalho e fica um couro mais demorado para secar. O que eu tinha falado para vocês antes na parte de descarnar, quanto mais descarnadinho, mais limpinho o carnal do couro, olha como não sai nem um desfloradinho, o couro fica bem lonqueadinho. Qualquer uma ruguinha que tiver, uma coisinha no couro, ele vai dar um pegão de faca. Então, se a gente puder limpar bem limpinho o carnal desse couro, ele já vai ajudar também no processo de lonquear. E claro, né, tem paciência, tem calma para fazer um serviço bem feitinho. Que a gente precisa de um material de qualidade para trabalhar. Tem gente que vive só preparando o couro para fornecer para os outros guasqueiros. E se especializa nesse tipo de tarefa. Então a gente ensina, eu ensino desde do comecinho, desde escolher um couro até o processo de sova. Depois nós vamos dar uma pegadinha no macete ele também, pra gente poder, por isso que a gente tem que fazer uma partezinha de cada aqui para mostrar para vocês. Mas depois no curso presencial a gente vai ensinar desde fazer um quadro de estaquear até fazer um macete, fazer uma mordaça, fazer inclusive um cavalete desses aqui para lonquear couro. Para quem não quer fazer um cavalete desses aqui, a gente ensina outras maneiras de lonquear o couro à faca também,
sem precisar desse cavalete, sem precisar desse cano. Também dá para fazer esse serviço com o couro enrolado em cima de uma mesa. Daí ele fica bem enroladinho, fica bom de lonquear também. Mas quem puder fazer um cavalete desses aqui, fazer um cano desse aqui bem feitinho, que a gente ensina a fazer, a gente explica. No curso a gente usa esse cano aqui para preparar os couros. Então fica fácil de trabalhar. Quando tem uma ferramenta boa, fica fácil para trabalhar. Desde a faca, tem que ser uma faca boa. A faca tem que correr leve. A faca já começou a pesar, vamos meter chaira nela de novo. Sempre afiando as facas, sempre molhando o couro também. O couro está começando a ficar enxuto, está quente, tá no sol. O serviço aqui é bom de fazer se tiver uma sombra, só que aí pela questão de nós ter que fazer a filmagem, hoje nós adaptamos aqui para ficar mais fácil para filmar. Vou meter uma água nesse couro velho aqui para nós mostrar principalmente como é que ele está ficando. Olha aí, ó. Tô fazendo devagarinho aqui, pessoal, para vocês poder ver bem como é que fica, tá? Mas dá para fazer mais ligeiro, conforme vocês vão pegando prática aí, vocês vão acelerando, né? Eu faço mais rápido um pouco, não muito, porque eu gosto de cuidar sempre para preparar bem o material. O que a gente fizer correndo, às vezes dá alguma facilitada e acaba estragando o couro. Então a gente tem que caprichar bem para ficar um material bem bom para trabalhar depois. Sempre fazendo algum retoquezinho, quando fica para trás a gente mete uma água nas rugas, principalmente aqui a parte do pescoço, a gente faz um retoquezinho. Vou fazer esse pedacinho aqui mais para frente para mostrar para vocês. Depois nós vamos fazer uma demonstração como é que é o couro estaqueado lá, a maneira melhor de estaquear. Eu tô com o couro já que está pronto para tirar do quadro. Então eu vou mostrar para vocês qual a melhor forma que eu acho. Não estou dizendo que é a melhor forma realmente. Tem muitos guasqueiros que preferem estaquear de outra forma. Eu respeito a opinião de cada um. Mas a forma que eu faço, que tem dado certo, que tem ficado bom e que tem ficado fácil para mim fazer, como eu estaqueio 5, 6 couros por semana, do jeito que eu estou fazendo fica mais prático, mais rápido e tem dado um resultado bom. Fica um couro de boa qualidade. Então vocês podem ver aí várias maneiras diferentes de estaquear couro. Todas são válidas, todas são certas, mas a gente tem que ter uma maneira de trabalhar, tá? A minha maneira é essa e eu vou mostrar para vocês. Então nós vamos parar o vídeo agora e vamos lá mostrar como é que fica o couro estaqueado, tá? Bueno, gauchada. Então agora nós viemos aqui para o sol. Aqui tem um couro já estaqueado, ele já está quase pronto para tirar. Dá mais um dia de sol, amanhã já dá para tirar ele. Ele ainda tem alguma gordurinha lá em cima, alguma umidade lá em cima na beirada. Nas partes mais gordas sempre, embora a gente descarnando bastante, sempre fica uma gordurinha ali que demora um pouquinho mais para enxugar. Não é que tenha graxa, mas vocês podem olhar que ele segura um pouquinho de umidade lá naquela beirada de cima, ali na parte do pescoço, ali naquele canto de cima, né? Essas partes assim, ó, é onde o couro é mais gordo, que no couro mesmo tem um pouquinho mais de umidade. Então, às vezes o couro está pronto numa parte, mas na outra a gente tem que esperar um pouquinho ele dar uma emparelhada. Existe, até eu estava conversando agora há pouco aqui, que existe várias técnicas. Uns estaqueiam na sombra, outros estaqueiam no sol, uns estaqueiam com vara, com taquara, outros estaqueiam no quadro, assim que nem eu. Então existe inúmeras maneiras de tu preparar o couro. Eu estaqueio no sol por o seguinte: a minha demanda é grande, eu preciso preparar vários couros, 5, 6 couros por semana, então eu preciso acelerar o processo, eu boto no sol.
Mas na hora de sovar ele dá um pouquinho mais de trabalho, ele fica um couro mais grosso, mais duro, não é que seja mais grosso, mais duro, mais vidrado, e daí precisa dar uma umidadezinha, precisa dar ter um joguinho de cintura com ele para poder sovar ele com mais facilidade. Então vou explicar primeiramente para vocês como é que eu faço esse quadro de estaquear aqui. Eu peguei sobras de madeira que tinha no mato ali, eu peguei 4 pedaços de vara, eu cortei 2 com 3 metros de comprimento e 2 com 2,5 metros, é a largura. Vocês podem perceber que isso aqui era um couro de uma vaca grande, então ele encheu o quadro. Mas normalmente um couro não é sempre desse tamanho, que nem aquele outro couro que nós estávamos lonqueando ali, aquele couro já é um couro de uma novilha menor, aquele couro provavelmente não vai encher o quadro. Esse couro aqui encheu o quadro, inclusive eu tirei um pedaço no pescoço e de um lado tirei uma barrigueira para ele caber no quadro. O quadro tem 2,5 metros de largura por 3 de comprimento e ele encheu o quadro. O que eu fiz aqui? Eu cortei ele aqui embaixo, se vocês puderem ver aqui no canto, eu cortei ele chanfreado, as 2 pontas, e encostei uma na outra. Tá? Aqui eu botei um pedacinho de madeira em cima e outro embaixo para fixar ele aqui. Tá? Mais para frente eu botei uma trava por baixo ali, ó, para ele não ficar mole, para ele ficar armado, para ele ficar no esquadro, digamos assim. E fiz isso nos 4 cantos. Pode olhar que nos 4 cantos tem as madeirinhas que fixa os cantos do quadro e uma travessinha. Às vezes acontece, porque o couro tu estaqueia, tu puxa bem ele, acontece de quebrar uma madeirinha dessas, porque ele força bastante. Às vezes tu vai ter que trocar uma madeirinha dessas, já aconteceu nesses quadros aqui. Eu tenho agora aqui, eu tenho 4 quadros, tem mais 3 lá em cima, então tem 7 quadros. Por acaso tem 2 vazios, mas nós vamos botar 2 couros que tenho ali e vai encher tudo de novo. Daí amanhã eu tiro esses 2 couros aqui para vagar mais 2 quadros. Então é desse tipo. É bastante couro que eu estaqueio por semana. Daí esses quadros aqui, ó, a gente usa prego, uma motosserra para fazer os encaixes, porque é umas varas grossas, né? Depois do quadro pronto, para estaquear, como que eu faço? Eu largo o quadro no chão, largo o couro com a carne, a parte carnal para cima, ele lavado dos 2 lados, que nem aqui vocês estão vendo na grama, para não sujar de terra, coisa, eu uso fazer isso num lugar bem gramado. Eu furo nas 2 pontas, bem no meio do couro, lá bem no pescoço, bem no meio do pescoço, e lá bem na cola. E boto uma corda lá, estaqueio, espicho bem o meio dele. Centralizo no quadro o meio dele e procuro deixar o fio do lombo o mais reto possível. Depois eu vou furando nas lateral, toda a volta. Quanto mais perto um furo do outro, mais uniforme fica o estaqueamento. Depois dele furado na volta, eu começo no pescoço, com a cordinha, passando nesse furo, de cima para baixo a corda e de baixo para cima na madeira, porque isso facilita no puxar. Se eu pegar a corda aqui, passar ela assim, nessa forma, eu vou estar parado ali, vou mudar para o lado de lá para vocês poderem ver como é que eu faço. Eu vou estar parado aqui, o quadro vai estar no chão. Eu vou pegar a corda e vou puxar aqui, ó. Eu vou calçar o pé na madeira, tá? Vou calçar o pé na madeira e vou puxar a corda. Quando eu puxar a corda aqui, eu vou pisar em cima da corda e vou puxar a outra parte. E assim por diante. Que daí eu vou ter uma firmeza melhor. Se eu passar a corda ao contrário, de baixo para cima no couro, a hora que eu puxar o couro vai vir junto. Eu não vou ter a mesma firmeza. Então é uma dica para te conseguir puxar mais a corda, tá? É que nem eu falei, nem todo mundo faz assim. É a maneira que eu faço e tem dado certo. Que nem eu digo, ninguém sabe tudo, né? Tá, vai ter gente que vai me contestar, vai ter gente. E vão ter que mostrar a maneira deles pra gente aprender também com eles, né? Uma técnica diferente. Então, você vai espichar até a metade do couro, que seria a parte do sovaco, até na metade da barriga, você vai espichar bem o couro, vai puxar o que você puder, tá? Dali para frente você não vai puxar tanto, vai só puxar que ele fique estaqueado. Por quê? A parte do pescoço é a parte, pescoço e paleta, onde tem mais ruga, que é onde o animal se dobra mais, se movimenta mais. É onde o couro tem mais ruga. E dessas rugas tu vai ter que espichar para tirar essas rugas no estaquear. Tá? Para ficar um couro parelho, um couro liso. Daí para frente depois, tu vai só armar ele, deixar ele bem estaqueado, mas não precisa puxar tanto que nem na parte de cima, que nem eu falo.
porque daí o couro fica parelho, ele dá uma emparelhada. O couro de um touro, por exemplo, o pescoço é mais grosso. Já da vaca, a garupa é mais grossa. Então tu tem que saber como é que é o couro, tu tem que conhecer o couro para saber a maneira de estaquear. Isso tudo a gente vai explicar no andamento do curso também, tá? Qualquer dúvida, a gente tira as dúvidas. Se a gente precisar ir atrás, pedir mais uma informação para passar para vocês, alguma dúvida, a gente vai pesquisar, a gente vai ir atrás. Como eu disse, a gente não sabe tudo, né? E a gente está sempre aprendendo para poder melhorar cada vez mais e poder passar para frente esse conhecimento, tá? Então essa é a maneira que eu estaquei o couro. Agora nós vamos dar uma demonstração breve da sova de couro a macete. Bueno, gauchada, então encerrando por aqui esta etapa, quero agradecer principalmente as entidades aí, o CTG Alexandre Pato por ter me procurado, o patrão Alessandro Moliterno, ao MTG, a todas as pessoas que nos acompanham aí. Quero agradecer a cada um de vocês por esse minutinho de atenção, por esse tempinho dedicado a um pouco da nossa cultura, um pouco do meu trabalho, um pouco do meu conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Agradecer também a pessoa da dona Gilda Galeazzi também, mandar um forte abraço para ela. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham gostado aí do que eu passei para vocês. Estamos aí para tirar qualquer dúvida também.